Olá, tudo bom? Eu sou Heloísa Santos, neuropsicopedagoga. E se você ainda não me segue nas redes sociais, por favor, acione aqui o sininho, comente, compartilhe, manda para quem você acha que pode ser interessante esse tema. E hoje eu tô trazendo, sabe que tema? Em que momento você deve realmente se preocupar com a dificuldade de aprendizagem do seu filho? E qual profissional você deve procurar, tá ok? Então vem comigo e assim que terminar o vídeo, se você tiver qualquer dúvida, manda para mim que eu vou te ajudar, tá ok? Então vamos lá. Seu filho está com dificuldade de aprendizagem? Difícil, né? Saber o que realmente é uma dúvida no momento, ou se realmente é uma dificuldade de aprendizagem do seu filho. Principalmente naqueles momentos em que você senta para ajudar o seu filho com o dever de casa. Porque a minha opinião, e eu sempre oriento os pais nesse sentido, é que a criança tenha autonomia para fazer os trabalhos de casa, os trabalhos da escola, trabalho em grupo, sozinhos. O ideal é que você não precise ajudar o seu filho com os trabalhos de casa. Porém, para você saber se existe sim uma dificuldade instalada, você precisa ajudar. Porque é observando ali na prática que você vai saber se ele está precisando de ajuda de profissional, se na escola estão dando atenção a essa dificuldade dele, se a escola já observou, se não observou, você tem sim que levantar todas essas questões e tirar suas dúvidas. Por quê? Porque é na infância que a gente tem que ficar observando esses detalhes para poder cortar logo mal pela raiz. Porque um adulto que tem dislexia e nunca foi tratado, ele tem sérios problemas de encontrar um emprego, de passar na escola, passar de ano na escola, né? Aí quando eu falo escola, eu tô falando do ensino médio, porque de repente até o nono ano ele foi bem. Depois não dá mais para passar a mão na cabeça, tem conteúdo para estudar, tem ensino médio aí para terminar, e aí é aquela bola de neve de problemas, né? Depois não tem o ensino médio, quando tem? E a faculdade? Tem que fazer uma redação, pelo menos para passar naquela faculdade, porque tem o Enem, né? E o Enem todo mundo sabe que tem que ter a redação, tem que ter lá as provas e tudo mais. Mas quando faz direto para uma faculdade particular, pelo menos a redação tem que ser feita. E essa redação aí é que pega. E aí não consegue. Às vezes é disgrafia, desortografia, descalculia, dislexia e os outros transtornos, né, que envolvem outras gravidades maiores. E aí a idade vai passando, a dificuldade vai aumentando, virando uma grande bola de neve, e aí a pessoa está completamente perdida. E não é isso que você quer para o seu filho, não é verdade? Então vamos lá, vamos aos principais motivos que você precisa ter para procurar um profissional e fazer uma avaliação do seu filho, tá bom? Então vamos lá. O baixo rendimento escolar é o primeiro passo, tá? Percebeu que tá difícil ali para ele fazer? Então já começa ajudando. No que você vai ajudar, você vai perceber o desânimo. Em algum momento vai dizer, não quero mais ir para a escola. Aí você pensa logo, ai meu Deus, o que aconteceu na escola? Então vai lá, conversa com os professores. Isso também é muito importante. Você ter esse laço com a escola, essa interatividade, para poder saber como o seu filho está na escola, o que está acontecendo na escola, né? Vamos lá. As dificuldades de aprendizagem envolvem os transtornos, né, da aprendizagem e também as dificuldades, né? Os transtornos são aqueles instalados, aqueles transtornos clássicos da aprendizagem, que é a dislexia, descalculia, desortografia e a disgrafia. E os outros que são do neurodesenvolvimento TDAH, TEA,
E aí tem que ter um trabalho multidisciplinar também. Mas vamos lá, voltando lá ao início. Observou isso, você já sabe que tem esses transtornos, você não sabe o que está acontecendo com o seu filho, então você precisa procurar alguém que te esclareça e você comece a trabalhar essa dificuldade do seu filho, né? Cada criança tem uma maneira de aprender diferente e nem sempre o professor observa isso. Nem sempre o professor tem essa habilidade para repetir o mesmo conteúdo de formas diferentes. É isso que é muito importante. Quando o professor está na sala de aula, ali ele tem 30 alunos, 25 alunos, cada um aprende da sua maneira. E você não sabe qual é a maneira de cada um. Então você monta o seu planejamento sabendo que aquele conteúdo, pelas carinhas, né? Quando você terminar e você observar as carinhas, você vai ver que realmente há necessidade de repetir de formas diferentes, tá? Então, também estou falando da sala de aula, estou falando também para o professor. Aí, você percebe que realmente isso está se agravando, e aí? Não, já conversei na escola, já observei várias vezes aqui, ajudando no trabalho de casa, mas ainda não estou satisfeita. Procura o pediatra, conversa com o pediatra. O pediatra, não, ele é muito novinho, é impressão sua e tal, e você continua observando e continua com a pulga atrás da orelha. Tá bom. Procura um psicopedagogo ou um neuropsicopedagogo. Qual a diferença? O neuropsicopedagogo, todos os dois estão com foco na aprendizagem. Mas o neuropsicopedagogo, ele trabalha com os conhecimentos também da neurociência. E é um pouquinho mais aprofundado. Eu costumo dizer que quando a gente tem esses conhecimentos, a intervenção ela é mais assertiva. E aí, talvez, dependendo da criança, né, e dependendo do problema, da dificuldade de aprendizagem, isso pode ser sanado num tempo menor que se fosse só com a psicopedagogia, tá? Essa é a minha opinião. Todos dois são tão importantes quanto, mas é por isso que eu fui buscar esses conhecimentos, porque hoje na minha prática eu vejo que a intervenção ela tem um resultado mais rápido, mais assertivo, tá? Bom, de acordo com esses transtornos, a neuropsicopedagogia vai fazer uma avaliação que dura em torno de 10 sessões, como eu sempre explico para os pais. Primeiro é a entrevista com a família e a criança tem que vir. Depois, da segunda à oitava, são atividades e provas e testes específicos da avaliação neuropsicopedagógica, só com a criança. Então, é o terapeuta e a criança. Depois vem a anamnese. Eu faço a anamnese no final, porque eu prefiro, tá? Tem os meus motivos, né? Eu prefiro a anamnese no final. Muitas pessoas fazem no início. Eu já fiz também, mas eu tenho que fazer no final, porque para mim surtiu um efeito melhor, tá? Isso é pessoal. E depois eu faço a devolutiva do laudo neuropsicopedagógico. Esse laudo eu leio passo a passo com a família e também com a criança, né? E vou sempre perguntando, alguma dúvida? Quer que repita? Quer que explique? E assim é que eu faço a minha devolutiva. Entrego uma via para a família, que é a via da família, e a via da escola eu entrego na visita quando eu marcar para ir, se for o caso da gente continuar com a intervenção. Se não for o caso da criança continuar comigo para a intervenção neuropsicopedagógica, por exemplo, vai procurar um psicólogo ou fono, aí eu entrego os 2 laudos para a família. Um para entregar para o profissional, que ela vai precisar dar continuidade, né? Porque aí já não é meu caso. Eu cheguei à conclusão ali no laudo que o problema dele não é com o neuropsicopedagogo, mas sim com o psicólogo, né? Algum trauma que viu ou sofreu,
ou com fono, tá precisando trabalhar a fala. Agora, normalmente, quando é com a fono, por exemplo, a apraxia da fala, essa criança tem dificuldade de aprendizagem. Então, legal é o trabalho em conjunto, tá? Mas com o psicólogo, nem sempre há necessidade também do acompanhamento psicopedagógico. Às vezes sim, às vezes não. Mas aí na avaliação, na devolutiva, é que o profissional vai informar se há necessidade ou não, tá bom? Então, gente, mamãe, papai, titio, padrinho, madrinha, não vacilem com suas crianças. Percebeu que tem dificuldade de aprendizagem, tem alguma coisa por trás. Seja um motivo psicológico, ou mesmo de aprendizagem, ou de fala, mas não deixem passar. Sabe por quê? O tempo passa muito rápido. E quando você piscar, passaram-se 5, 10 anos. E aí o problema que antes era assim, agora tá assim. E aí fica mais difícil de tratar. Então, a decisão é tua. A criança é tua. E não esqueça, o futuro dela tá aqui, ó, na sua mão. Tá bom? Beijo. E você que ainda não me segue, ó, aciona aqui o sininho, me segue, que assim que terminar os vídeos, você recebe em primeira mão. E olha, tem dúvida? Manda pra mim que eu te respondo, tá? Tchau, até a próxima.